Olá, eu sou a professora Gabriela Barreto e nós vamos ver aqui um assunto, talvez o mais importante dentro da contabilidade e gestão de custos, que são os métodos de custeio. E eles que vão definir uma série de coisas que nós vamos estudar em outros vídeos. Vamos lá. Para compreendermos os métodos de custeio, temos que antes entender o que é objeto de custo. Objeto de custo é a unidade para a qual se deseja identificar, mensurar e avaliar os custos, ou seja, o que eu quero custear. O conceito de objeto de custo é amplo, podendo ser considerado como tal qualquer item no qual os custos conseguem ser identificados e que tem relevância para a gestão. Então, objeto de custo pode ser um produto, pode ser um setor, um departamento, um cliente, uma atividade. Então, existem vários objetos de custo. Eles se manifestam de várias formas. A quantidade de objetos de custos influencia o nível de granularidade e de complexidade do modelo de gerenciamento de custos. São classificados em objetos de custo final e objeto de custo intermediário. Os objetos de custos finais são os bens, produtos e serviços entregues à sociedade, podendo fazer referência a qualquer entrega que satisfaça uma necessidade associada à geração de valor público. Objetos de custos intermediários são aqueles objetos cujos custos, sendo ou não atribuídos aos objetos de custos finais, são de interesse da entidade por representarem informações úteis para a gestão. Então, objetos de custos finais são os produtos, os serviços que são entregues à sociedade, vendidos à sociedade. E os objetos de custos intermediários são aqueles que são importantes para chegarmos nos objetos de custos finais, como os departamentos das empresas, os centros de custos, as atividades, os processos internos, os clientes, os próprios funcionários, as unidades, as filiais. Isso depende de como é segregada, como é separada a empresa, como a empresa, a forma, né, de divisão da empresa e a complexidade da empresa. Dito isso, nós vamos falar sobre 3 métodos de custeio, os básicos, que é o custeio RKW, que é o nome em alemão que eu não vou me arriscar a falar aqui, que é um custeio que atribui custos de produção e despesas aos produtos. Obviamente, é necessário que a gente saiba entender, compreender a diferença entre custos de produção e despesas. Custos de produção é aquilo que a gente gasta para produzir bens e serviços. E despesas é aquilo que a gente gasta, mas não necessariamente não está vinculado, não está ligado diretamente à produção de bens e serviços, e está vinculado a gastos administrativos, comerciais e outros financeiros e outros que a empresa necessita ter para obter receita. Utilizado por empresas que são muito pequenas, que não se permitem a segregação dos custos das despesas. Então, empresas muito pequenas, cujos custos e despesas são gastos que estão muito misturados, estão muito próximos, a gente não consegue separar. Também é um processo de fixação de preço do produto com base na alocação dos custos de produção e das despesas aos produtos. Então, também na contabilidade gerencial, quando a gente vai formar o preço de venda, a gente atribui aos produtos e serviços custos e despesas. Então, a gente utiliza esse custeio de atribuir aos produtos e serviços tudo que se gasta na empresa. Muito usado na contabilidade gerencial, então, para a formação de preço. Aqui a gente tem um exemplo, né? Quando a gente fala do preço cobrado por um hambúrguer aqui de R$30. Então, eu tenho um hambúrguer aqui que é cobrado R$30. E a gente pensa, né? O que as pessoas pensam que tem como custo desse hambúrguer? Apenas pão, maionese, carne, salada, queijo. E, na verdade, o que inclui aqui no custo desse produto? Se nós formos pensar em RKW, a gente vai pensar que inclui tudo isso que está aqui. Entra, além de todos os ingredientes, tem a conta de luz,
conta de gás, impostos referentes ao faturamento, dedetização, equipe de funcionários, material de limpeza, material descartável, aluguel do espaço, impostos referentes à folha de pagamento e todos os gastos aqui da empresa, todos os gastos, eles são atribuídos ao produto para a gente chegar no preço de venda. Aí a gente usa uma parcela aí chamada markup. Isso aí é uma outra aula. O outro método de custeio, que é o mais utilizado, até porque é o aceito pela contabilidade societária, contabilidade tributária, é o aceito e definido como método que tem que ser utilizado mesmo, é o absorção, que é um método baseado na distinção real de custos de produção e despesas, onde é garantido que cada produto absorva uma parcela dos custos relacionados à fabricação, todos os custos de produção, sejam eles diretos ou indiretos, fixos ou variáveis, independente da classificação que se dê para o custo de produção, eles todos vão entrar nos produtos, serão absorvidos pelos produtos no momento do custeio. E se nós tivermos um único produto, e aqui eu dou o exemplo de um bolo de chocolate, né? Um único produto, eu só produzo esse bolo de chocolate, todos os custos são diretos desse bolo de chocolate. Mas se nós tivermos 2 ou mais produtos, os custos serão classificados em diretos e indiretos, porque eu tenho custos que são diretos desse bolo, diretos do outro, que não se confundem com os outros bolos, né? Então, cada um tem o seu custo. Por exemplo, aqui nesse, o morango é custo apenas desse bolo e não tem nada a ver com os outros. O granulado aqui é custo apenas desse bolo e não tem nada a ver com os outros que não levam granulado. Reparem, todos eles são bolo de chocolate. Quando a gente fala produto, eu estou querendo dizer o produto na sua maior, né, classificação aqui. Esse aqui, da esquerda, é um bolo simples, tamanho X, que não dá para identificar aqui, ou de tantas fatias. Se eu tiver um outro bolo idêntico a esse, só que de fatias maiores, ou maior do que esse, ou menor do que esse, ou um bolo retangular, quadrado, todos eles são produtos diferentes, né? Se eu produzir apenas esse modelo, esse tamanho, esse bolo, aí é um único produto. Mas se eu produzo o mesmo bolo de chocolate, mas em formatos, tamanhos diferentes, e levando ingredientes diferentes, como é o caso desse segundo, que leva um recheio aqui em cima, uma ganache, não sei. Esse terceiro, que além de levar a parte que cobre o brigadeiro, ainda leva o granulado. Esse outro leva mais coisas e morango, talvez leve alguma coisa por dentro também diferente. Todos eles têm custos e preços diferentes, então são produtos diferentes. E aí a gente tem custos diretos e indiretos. E todos os custos diretos e indiretos vão para esses produtos todos aqui. Os diretos vão de forma direta e os indiretos vão através de rateio. O terceiro método de custeio é o custeio variável. Esse método é o que atribui aos produtos apenas os custos de produção variáveis e, por isso, a gente chama de variável, também é chamado de custeio direto. E deixa de fora do custo dos produtos os custos fixos de produção. Então, nesse caso, no custeio variável, não vai todo o custo de produção para o produto ou para o objeto de custo, vai apenas os custos variáveis de produção. Os custos fixos de produção não são considerados custos de produto, e sim são considerados custos do período, do mês, do ano, e não do produto em si. Neste método, nós vamos também classificar as despesas em variáveis e fixas. As despesas variáveis relacionadas com a venda dos produtos, juntamente com os custos variáveis relacionados com o custo de fabricação variável dos produtos vendidos, deduzidos da receita de cada produto, faz o gestor conhecer a real margem de contribuição de cada produto. Aqui a gente traz um exemplo, né, de como calcular isso. Então, eu tenho a receita do produto A, a receita, normalmente é a quantidade vendida no mês ou no período,
multiplicado pelo preço que eu vendi esse produto, menos o custo variável do produto A, menos a despesa variável do produto A, isso vai dar a margem de contribuição do produto A, que a gente pode encontrar tanto em valores totais, multiplicados pela quantidade vendida, quanto em valores unitários, que é interessantíssimo para saber quanto que o produto A contribui para o resultado da empresa. Trazendo aqui dois produtos, A e B, eu vou calcular todos esses itens aqui, a receita do produto A, o custo variável do produto A despesa variável do A e chegar na margem de contribuição do A, total e unitária. E vou pegar do produto B. Se eu tiver um segundo produto, um terceiro, um quarto, um quinto, eu vou fazer isso para cada produto que eu tenho. Então, eu tenho a receita do B, que é diferente do A, porque eu vendo o produto B por outro preço, e a quantidade também é diferente. Mesmo que eu venda o produto B pelo mesmo preço que eu vendo o A, eu vendi quantidades diferentes. E mesmo que eu tenha vendido a mesma quantidade, eu tenho que registrar separadamente, porque o custo do B pode ser diferente do A. A despesa variável atrelada ao B também pode ser diferente do A. E, obviamente, a margem de contribuição do B é diferente. E é interessantíssimo que a gente saiba quanto que cada produto contribui individualmente, ou seja, unitariamente, para o resultado líquido. A gente somando as margens de contribuição do produto A com o produto B, a gente tem a margem de contribuição total. Obviamente que se eu tiver outros produtos, eu vou somar a margem de contribuição de todos os outros produtos. E todas elas a gente vai diminuir dos custos e despesas fixos para chegar no resultado líquido. Este método de custeio, o variável, é mais aplicado às tomadas de decisões gerenciais internas da empresa. Isso acontece porque ele apresenta a margem de contribuição de cada produto, conforme já vimos, ou seja, quanto cada produto vendido contribui para o resultado da empresa. Então, na contabilidade gerencial, ele é muitíssimo utilizado porque é importantíssimo que o gestor conheça quanto que cada produto contribui para o lucro, quanto que cada produto gera de contribuição para o lucro. E assim ele vai utilizar essa margem de contribuição como base para tomadas de decisões, diversas tomadas de decisões, inclusive a formação de preço. Aqui a gente traz um exemplo para ficar bem claro, né? Imagina que a gente tem um único produto. Se eu usar o RKW, eu vou pegar todos os custos de produção e todas as despesas de produção e vou atribuir ao produto. Se eu utilizar o método de custeio por absorção, eu vou apenas pegar os custos de produção diretos. No caso, eu tenho só um produto, então eu não tenho custo indireto. Então, eu pego todos os custos de produção diretos e atribuo ao produto diretamente. Todos os custos serão diretos, porque eu só tenho um produto. Aqui no custeio variável, eu trago para esse único produto, o custo de produção variável, os custos de produção variáveis desse produto, que são os materiais, a embalagem, a mão de obra, até mesmo isso aqui, esse aramezinho, ele é um custo variável. Cada pão desse tem um arame, né? Então, também é um custo variável. A mão de obra também ela pode ser variável. Aí eu atribuo os variáveis ao produto. No caso de ter 2 ou mais produtos, eu posso ter uma série de produtos diferentes. Aqui eu trouxe o exemplo da Bauducco, né? Peguei na internet, peço licença a Bauducco para usar a marca da Bauducco como exemplo, porque é interessante. E veja, eu tenho pães, tenho biscoitos, tenho torradas, tenho vários itens. Então, eu posso ter custos diretos relacionados a pães e indiretos também relacionados a pães que não estão relacionados aos biscoitos. Então, são os indiretos identificados aos pães e os indiretos identificados aos biscoitos. É assim como as torradas também. E posso ter um custo indireto que é de todo mundo. E eu vou ter que fazer rateios. Nesse caso aqui, se nós usarmos o RKW, o que vai para os produtos? Tudo. Então, eu vou trabalhar com 2 produtos aqui, para facilitar e não encher muito o slide. Vou botar tudo nos produtos, tanto os custos diretos, quanto os indiretos. E, neste caso, os indiretos, como é que eu vou atribuir aos produtos? Através de rateio. Eu vou ver a forma como eu vou distribuir esse custo aqui aos produtos. E também farei um rateio das despesas operacionais para os produtos. Esse é o RKW.
onde a gente atribui todos os custos e despesas aos produtos. No caso da absorção, os custos diretos vão vir de forma direta, tá aqui o azulzinho, e os custos indiretos vão vir através de rateio. As despesas não vêm aqui, porque nós estamos falando de absorção. E no caso do custeio variável, a gente tem apenas os custos de produção variáveis atribuídos aos produtos. E fica fácil assim. Os custos fixos de produção não vão vir aos produtos. E aqui eu termino esse vídeo. Agradeço muito a vocês que assistiram até aqui. Deixo aqui meus contatos, o canal do YouTube. Peço que vocês se inscrevam se vocês gostaram do vídeo. Comentem, né? Deem um joinha lá pra gente. Também deixo o meu Instagram. E até o próximo vídeo.